Olá, meninos. Aqui quem fala é a professora Érica. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Espero que a família de vocês também estejam todos bem na família de vocês, tá bom? E hoje, a nossa aula de História do nono ano vai iniciar o capítulo 3, falando sobre as revoltas na Primeira República. Esse capítulo será dividido em duas aulas, tá bom? E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a Guerra de Canudos, contestado, e falar um pouco sobre o cangaço no Nordeste. E as demais revoltas a gente vai falar na próxima aula. Leiam o livro da página 40 até a 44. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bons estudos, tá bom? E vamos lá. Primeiro, a gente precisa compreender como isso aconteceu. Então, a gente vai ver que no Brasil, no começo do século XX, milhares de brasileiros viviam na pobreza, sem acesso à terra, à educação, à saúde pública e justiça. Em reação a isso, surgiram movimentos de diversos dentro do país, tá bom? Que buscavam melhores condições de vida. E hoje a gente vai falar, né, sobre a Guerra de Canudos, tá bom? E o que foi a Guerra de Canudos, como isso surgiu e o porquê, tá bom? Primeiro a gente precisa entender que na história do Brasil, nesse período, o termo messianismo era usado para se referir aos movimentos sociais em que milhares de pessoas formaram comunidades sob a influência de um líder político e religioso, tá bom? Essas comunidades acreditavam que seu líder tinha dons para guiar as pessoas, fazer milagres e curas. E a gente vai ver que durante a Primeira República, os principais movimentos desse tipo ocorreram em áreas rurais, sendo que os dois mais conhecidos foram Canudos, que a gente vai falar agora, na Bahia, e Contestado, que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná, que a gente vai já falar, tá bom? Então, vamos falar sobre a Guerra de Canudos. No final do século XIX, tá bom? Milhares de nordestinos enfrentaram sérios problemas na região. A propriedade da terra se concentrava na mão dos coronéis e a produção do açúcar diminuía. Além disso, as secas eram periódicas e eram arrasadoras. Nesse contexto, destacou-se a figura de Antônio Conselheiro, tá bom? O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele andava pelo sertão nordestino, fazendo pregações políticas e religiosas que atraíam crescente número de pessoas. E em 1893, aos 65 anos, Antônio Conselheiro chegou a uma fazenda abandonada às margens do rio Vaz Barris, no interior baiano. Nesse lugar, liderou a formação do povoado de Belo Monte, depois chamado de Canudos. Suas ações conquistavam a admiração dos sertanejos. Um dos lemas de Antônio Conselheiro era: a terra não tem dono, a terra é de todos. Em Canudos, os moradores tinham uma vida diferente de outros lugares do país. Ali viviam sertanejos sem terra, vaqueiros sem trabalho, ex-escravos, pequenos proprietários pobres. Então a gente vai ver que a comunidade tornou-se um refúgio para homens e mulheres que tentavam escapar da opressão dos coronéis. E aos poucos a população de Canudos cresceu, reunindo de 20 a 30 mil habitantes. Os inimigos de Canudos diziam que ali viviam fanáticos e monarquistas. Para muitos líderes da Igreja Católica, Antônio Conselheiro e seus seguidores, tá bom? Seus seguidores desrespeitavam o catolicismo. Para os latifundiários e autoridades do governo, Canudos era uma ameaça, pois seus moradores ocupavam terras e não pagavam impostos. Então, as tropas dos coronéis locais e do governo estadual baiano tentaram destruir Canudos algumas vezes, mas a população resistiu aos ataques de seus inimigos. Mas, contudo, no dia 5 de outubro de 1897, cerca de 10 mil homens armados foram enviados pelo ministro da Guerra para atacar e destruir Canudos. A grande maioria dos moradores morreram defendendo sua comunidade,
numa das lutas mais trágicas da República. Vocês podem ver essa história de Canudos tanto em filmes que tem, quanto também no livro Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha. Então, se vocês quiserem se aprofundar no conteúdo, vocês podem encontrar filme e podem também encontrar livro, né, que fala sobre a Guerra de Canudos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, né, aconteceu na divisa entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Ocorreu o movimento conhecido como Contestado. Nessa região, milhares de pessoas viviam em condições difíceis. Muitos trabalhavam para fazendeiros locais, e outros trabalhavam para empresas de exploração de madeira ou de construção de estradas de ferro, tá bom? Os problemas sociais e a disputa pela terra se agravaram quando a empresa responsável pelas estradas de ferro passou a contratar, em troca de baixo salário, as pessoas de outra localidade para construir a ferrovia que ligaria São Paulo a Rio Grande do Sul. Então, em 1910, quando as obras acabaram, cerca de 8.000 trabalhadores perderam o emprego. Como não tinham condições de voltar para suas terras de origem, continuaram a viver na região, sem casa, sem dinheiro. Muitos participavam de invasões, enquanto outros ofereciam como jagunço aos coronéis locais. Então, a gente vai ver que antes mesmo do conflito pela terra do contestado na região, havia uma tradição messiânica inaugurada por um monge de ascendência italiana chamado João Maria de Agostini. No século XIX, ele foi um importante pregador e curandeiro entre as regiões de São Paulo e Rio Grande do Sul. Após sua morte, outros monges messiânicos surgiram para dar continuidade à tradição. O terceiro desses monges, um homem chamado José Maria de Santo Agostinho, reuniu cerca de 20.000 pessoas para fundar um povoado conhecidos como Monarquia Celeste ou do Contestado. Os povoados do Contestado tinham governo próprio, normas igualitárias, não obedeciam às autoridades da República. Assim como em Canudos, os moradores locais foram perseguidos pela polícia e pelos coronéis e pelos empresários estrangeiros. Com o apoio do governo, em novembro de 1912, José Maria morreu em combate e foi considerado santo pelos moradores da região. Seus seguidores criaram novos núcleos de povoamento, também combatidos pelo exército. Os últimos núcleos foram destruídos por 7.000 homens armados e em 1916, para eliminar os últimos núcleos do contestado, aviões foram usados pela primeira vez como arma de combate aqui no Brasil, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre o cangaço no Nordeste. Então, a gente vai ver que nas regiões do semiárido nordestino formaram-se grupos de cangaceiro em meio a injustiças sociais, como a fome e a seca. Esses grupos muitas vezes praticavam crimes. Entre os grupos de cangaceiros mais conhecidos destacaram-se o de Antônio Silvino e o de Virgulino Ferreira, também chamado de Lampião. Os cangaceiros, chefiados por Lampião, viveram pelo sertão nordestino por quase 2 décadas. Em 1938, a polícia massacrou o bando de Lampião e depois disso o cangaço declinou até desaparecer. Contudo, suas ações foram transformadas em lendas pela literatura de cordel, que a gente vê sempre quando a gente vai em Fortaleza e no Mercado Central, a gente encontra esses cordéis que falam um pouco sobre o cangaço, tá bom? Então, nossa aula foi essa, eu espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, falando sobre outros movimentos, né, que aconteceram dentro do Brasil durante a Primeira República. Então, bons estudos e até a próxima aula.